Olá, eu sou a Maria Lua e eu estou aqui para a gente continuar com a leitura do livro Os Ensinamentos Sexuais das Tigresas Brancas. Hoje nós vamos iniciar na parte 1 do livro, tá? Continuando os estudos deste livro, né? Com essas leituras que eu venho trazendo para vocês aqui. Para que vocês tenham acesso também a todo esse conteúdo, né? Esse livro que é um livro raro, que ficou esgotado por muitos anos e que agora, recentemente, este ano, foi reaberto para a impressão, né? Então tá voltando a ter impressão desse livro e sendo vendido nas editoras. Mas, como ainda é um recurso que ainda não é tão acessível para algumas pessoas, eu estou trazendo esse estudo para compartilhar contigo. Então, seja bem-vindo. Vamos iniciar agora com a parte 1. Encontros com as tigresas brancas. As primeiras influências. Meu interesse pela questão do sexo transformador começou quando eu tinha uns 18 anos e li um artigo sobre o Mahatma Gandhi, informando que periodicamente ele dormia entre duas virgens de 12 anos de idade. Ele não fazia isso para ter contato sexual, mas era um antigo costume para rejuvenescer sua energia masculina. Mais tarde descobri que os taoístas chamavam este método de uso do yin básico para restabelecer o yang. Não pude compreender naquele momento. Mais tarde, vim a saber que existe uma profunda teoria e um objetivo nesse costume. A rejeição automática desse tipo de ideias em nossa cultura ocidental é indício do quanto o nosso pensamento e nossas ações em relação ao sexo são preconceituosos, pois imediatamente entramos em pressupostos negativos sobre qualquer coisa que venha a ser interpretada como sexual. Os ocidentais, a se concentrar primeiro no aspecto negativo, por isso não conseguem ver a sexualidade e a espiritualidade no mesmo patamar. Embora Gandhi fosse totalmente inocente neste costume, que era tido em alta conta por muitos adeptos espirituais de toda a história da Ásia, seria uma irresponsabilidade defender seu uso no mundo de hoje, especialmente em países que não tenham uma tradição ou uma lei estipulando essas coisas. A leitura daquele artigo foi uma semente plantada em minha consciência a respeito do quanto eu não sabia sobre a alquimia espiritual, mas precisava aprender. Muitos anos depois, tive uma experiência que ficou fixada em minha atenção no sexo transformador. Durante uns 6 meses, namorei uma garota de ascendência indiana que tinha certo conhecimento e muito interesse no sexo tântrico. Uma noite, ela me sugeriu experimentar uma técnica que implicava em sexo oral e disse que isto mudaria toda a minha vida e toda a minha ideia sobre o sexo e o que o sexo poderia fazer. Levando-me até uma poltrona reclinável, ela fez um sinal de silêncio e me disse para sentar calmamente e relaxar enquanto saía da sala. Ao voltar, acendeu um incenso suave e uma vela, pôs uma fita com música indiana bem baixinho em seu estéreo, ajoelhou-se entre as minhas pernas e deu início à sua felação tântrica. Disse-me para apenas estar ali tranquilamente, escutar e sentir o que fazia, e que virasse meus olhos para trás, como se quisesse enxergar o alto da minha cabeça por dentro. Depois de mais ou menos uns 15 minutos, tive um dos orgasmos mais intensos de toda a minha existência. Semanas depois, lá pela 8ª ou 9ª vez em que ela fez isso, aconteceu uma experiência totalmente nova. Embora eu não tenha tido um orgasmo, vi o que eu pensei que fossem milhares de luzinhas de um branco amarelado oscilando delicadamente dentro do meu cérebro. Eu jamais havia tido tal sensação de alegria ou suprema felicidade como naquele momento.
Eufórico seria uma descrição modesta. Naquele momento, não me dei conta, mas estive naquele estado de transe durante mais de 1 hora. Para mim, pareceram poucos minutos quando voltei à consciência normal. Não sentia nenhuma pressa de ter um orgasmo, só queria voltar àquele estado mental. Quando estivemos juntos outra vez, ela me disse que depois do orgasmo eu deveria me sentar calmamente na sala de jantar, sem incomodá-la por nenhum motivo. Nesta ocasião, ela sentou de pernas cruzadas imóvel durante cerca de 45 minutos, com um profundo sorriso interior no rosto. Foi uma visão incrível. Em consequência desse e de encontros subsequentes com ela, passei a desejar saber mais sobre o sexo tântrico transformador e acabei descobrindo que gostava muito dele. Era a experiência de um orgasmo mais mental do que físico. O aspecto interessante desses nossos encontros é que eu não precisava adotar o comportamento masculino habitualmente agressivo. Permanecer imóvel e apenas sentir era algo assombroso para mim. Foi tão assombroso quanto a revelação que minha namorada depois me fez. E provou. Ela tinha 44 anos de idade. Em todos os detalhes, ela me parecia estar em seus 20 e poucos anos. Embora mais tarde tenha me contado que parecia tão jovem porque praticava o sexo tântrico, ela se recusou a me dizer mais sobre aquilo, além de me falar sobre velhos textos tântricos e chineses e pesquisar. Nos 2 ou 3 anos seguintes, eu me vi discutindo com diversas pessoas sobre essa questão de sexo tântrico. Nas minhas leituras de velhos textos chineses, de vez em quando eu deparava com afirmações sobre esses costumes, principalmente em notas de rodapé, mas nunca encontrei nada muito importante. Para espanto meu, encontrei muitas outras pessoas que tinham o mesmo interesse pelo assunto. Quando comecei a fazer palestras sobre o taoísmo em diversas organizações e instituições educacionais, em geral não mencionava as ideias e os exercícios do sexo tântrico. Mas o interesse sempre me parecia assombroso. Naquela altura, eu conhecia muito pouco sobre essas questões e não conseguia realmente manter grandes discussões a respeito. Em todo caso, eu mantinha a esperança de encontrar as fontes legítimas desses ensinamentos, mas também sabia que mesmo possuindo esses ensinamentos, seria mais difícil praticá-los em nossa cultura. Uma vez minha antiga namorada indiana comentou: se eu dissesse às pessoas neste país o que fiz para permanecer jovem, me chamariam de prostituta, de louca e me internariam no hospício. É melhor ficar de boa, de boca fechada, sobre essas coisas. Culturalmente, o exercício do sexo transformador é mais fácil para a mulher na Ásia. No Ocidente é bem mais difícil, porque não crescemos com a mesma base filosófica ou a mesma visão da sexualidade humana. Ainda conservamos grande parte da culpa e da negatividade vitoriana sobre o sexo. Madame Lin e o Manual da Tigresa Branca. Depois de muitos anos procurando aprender mais sobre os ensinamentos tântricos, cheguei a um ponto de estagnação por não obter livros ou instrutores confiáveis. Por sorte, eu tinha um amigo asiático que conhecia minhas experiências e meu interesse nesses ensinamentos, e pôde me apresentar uma mulher que me disse ser uma experiente massagista, uma taoísta que vinha de uma longa linhagem de cortesãs. Minha apresentação à Sociedade da Tigresa Branca aconteceu em 1986, em Taipei, Taiwan, com a mulher que prefiro chamar aqui de Madame Lin. Nessa época, ela vivia em um distrito de Taipei chamado Peitou, que desde o início dos anos 50 era famoso pelas prostitutas riquíssimas que ali residiam.
Madame Lin considerou este o lugar perfeito para esconder e praticar suas artes da tigresa branca. Pois, naquela área, ninguém questionaria as entradas e saídas de diversos homens e mulheres em sua casa. A única razão pela qual tive a sorte de encontrar Madame Lin, matriarca de uma distintíssima linhagem de tigresas brancas, deveu-se a uma grande amizade que fiz com um chinês. Médico por profissão e taoísta por opção, o Dr. Shen havia sido o dragão verde de Madame Lin durante 3 anos e seu grande sonho era passar os ensinamentos da tigresa branca para um livro, pois receava que essa pequena sociedade secreta estivesse condenada ao desaparecimento. Sem me dizer, ele chegara à conclusão de que eu seria uma boa escolha para compilar esses ensinamentos e passá-los para o inglês. Assim entrou em contato com Madame Lin, pedindo o seu consentimento e sua colaboração para que eu escrevesse este livro. O Dr. Shen começou por me chamar a Taipei para aprender uma espécie de massagem taoísta de certa mulher, conhecida sua. Quando cheguei, compreendi quem era ela e o que ela ensinava. Eu não poderia me sentir mais animado e grato por aprender seus segredos. Quando eu encontrei, em 1986, Madame Lin tinha 63 anos de idade. Mas, para falar a mais pura verdade, era impossível ter uma ideia de sua idade. Suas maneiras eram as de uma senhora muito experiente e muito polida, mas seu corpo e seu rosto eram os de uma jovem. Se eu a visse andando pela rua, diria que ela tinha uns 30 anos de idade. Seu cabelo era muito comprido e de um negro brilhante, seus seios incrivelmente firmes e empinados, o corpo bem formado e bem posto, uma cinturinha fina, sem nenhuma mancha de idade em nenhum ponto. Olhar para ela fazia pensar que se estava olhando para um adolescente. Em uma das primeiras visitas que fiz à sua casa, ela começou a me falar sobre a filosofia da tigresa branca. Enquanto eu escutava e tomava notas, ela falava e cozinhava. Embora aparentemente ela não comesse nunca, estava sempre cozinhando, o que era estranho, pois tinha 3 empregadas, uma das quais a cozinheira. Em pouco tempo perguntei por que esses ensinamentos eram tão ocultos, tão ausentes na literatura. Ela sorriu, largou o pilão com que moía sementes e saiu da cozinha pelo que me pareceu um tempão. Quando voltou, tinha nas mãos um livro manuscrito muito antigo e esfarrapado, que depois cuidadosamente à minha frente, dizendo: "Você sabe ler chinês? Abra o livro onde está meu marcador e leia." O título deste livro, bastante grande, era Risai Wang Mu Nanxing Pi Xin, Os Preciosos Segredos da Mãe Real do Ocidente para absorver energia sexual do homem. Deixa eu só voltar aqui, peraí. Então, voltando aqui. Risai Wang Mu Nanxing Pi Xin, Os Preciosos Segredos da Mãe Real do Ocidente para absorver a energia sexual do homem. Muitas vezes, nos meses seguintes, Madame Lin me deixou examinar aquele antigo livro, cuja encadernação estava caindo em pedaços. Dentro da capa havia uma nota explicando como o livro havia sido copiado à mão por Xinhua, Botão Dourado, ancestral da linhagem de Madame Lin, no ano de 1748, no reinado do imperador Qianlong, da dinastia Qing. A nota inteira dizia: "As tigresas de Nanquim, de Xinhua." Então, o livro passava por 18 instrutores consecutivos da tigresa branca.
5 dos quais homens e 13 mulheres. Seus nomes, locais de residência, nomes preferidos de iniciado e datas de nascimento e morte estavam anotados na mais perfeita ordem. Em tiras separadas de papel ocre, guardadas numa bolsinha de seda por dentro da capa do livro, Madame Lin dava sinais de que entregaria o livro a uma de suas melhores alunas que vive e estuda no Japão. Nesta obra, me referirei a este livro como o Manual da Tigresa Branca. O livro estava dividido em 2 partes. A primeira continha uma série de textos que basicamente tratavam de filosofia, poções de ervas, astrologia, artes marciais e técnicas de massagem. A segunda parte continha diversos textos sobre as técnicas transformadoras do sexo. Contudo, em cada seção, os textos tinham a ver com outras partes da obra, o que dificultava bastante a leitura do livro e tomar notas sobre o que interessava. Tive de folhear aquelas páginas frágeis para frente e para trás o tempo todo, receando que se rasgassem ou despedaçassem. O manual inteiro fora montado de um modo muito parecido com o Kuan Yin Sutra budista, que é uma coleção de textos que mencionam ou explicam os diversos ensinamentos ou eventos que circundavam o Bodhisattva de Kuan Shi Yin. Igualmente, o Manual da Tigresa Branca continha muitos trechos de vários manuais sexuais taoístas e textos de diversos instrutores. Aparentemente, uma obra em andamento por muitas centenas de anos. O interessante é que o Manual da Tigresa Branca continha 2 raros manuais sexuais taoístas antigos, que nos círculos taoístas se acreditava perdidos. Em 1903, fragmentos dessas 2 obras, Os Preciosos Segredos para a Sala de Jade e O Indispensável para a Sala de Jade, foram publicados em 2 livros separados, mas seus textos integrais eram apenas parte de muitos outros dentro da vasta obra que Madame Lin possuía. Passei muitos dias e muitas horas mergulhando naquele assombroso livro, o tempo que pude. Tendo consciência de seu valor, eu me senti incrivelmente grato pelo simples privilégio e honra de pôr os olhos nele, para não dizer que também poderia estudá-lo. Uma das condições para ter acesso ao livro é que eu só poderia escrever sobre questões relativas ao período da restauração do treinamento de uma tigresa, os primeiros 3 anos, e não poderia usar os ensinamentos que uma tigresa branca recebia na iniciação. Madame Lin também estipulou que eu não poderia revelar nenhum sobrenome de pessoas ligadas às tigresas brancas. No momento em que concordei com todas as condições, não havia me dado conta da intenção contida no que ela fizera. Embora me estimulasse e apoiasse o sonho do meu amigo, seu antigo dragão de Jade, de que eu publicasse um livro sobre tigresas brancas e suas práticas, ela protegia a si e a sua linhagem, tornando-me parte honorária dela. Assim, eu também estava sujeito a todos aqueles votos de segredo. Ela assim garantia o que eu poderia e o que não poderia revelar. E como todas as tigresas brancas aprendem a fazer, terminava no controle absoluto. Conforme a recomendação, comecei a leitura do livro de Xinhua e cheguei ao trecho que Madame Lin havia marcado. Risai Wangmu obteve a imortalidade por meio da restauração de sua energia feminina. Suas forças se tornaram tão intensas que quando ela seduziu o tronco de jade de um homem, que é o pênis, com apenas uma união ele cairia exausto, enquanto o rosto dela brilhava radiante com a essência dele. Ela já não precisava de nenhuma espécie de cosméticos. Ela podia absorver a essência de 100 homens sem sentir nenhuma exaustão.
pois seu corpo era como o de uma garota muito jovem, cheia de vitalidade e energia. Maridos de nada servem para esta mãe espiritual. Amar como os homens desejavam ser amados e saber o segredo da convergência do yin a tornaram imortal. Com certeza, esses homens não ousaram divulgar a verdadeira natureza das técnicas da mãe espiritual. Meu primeiro pensamento depois de ler este trecho foi: por que será que os homens que estiveram com Hisai Wangmu não ousam divulgar a natureza de suas técnicas? Quando fiz essa pergunta, Madame Lin me deu uma resposta muito interessante. Bom, pelas palavras usadas, deve estar claro que se referem a técnicas de sexo oral. Na China antiga, o homem devia exercer a retenção do esperma e colher as forças yin da mulher durante a relação sexual, para promover a sua saúde. Apenas em determinadas datas auspiciosas do mês, ele ejaculava na sua esposa ou na concubina, mas somente com finalidade de procriação. É uma tradição antiquíssima que permanece em vigor. Os confucianos promoveram essa ideia para a geração de filhos do sexo masculino e, assim, dar continuidade ao processo de veneração dos ancestrais. Os taoístas a promoviam como recurso para prolongar e preservar a saúde. Este era um dos poucos hábitos em que essas duas religiões concordavam. A regra implícita era que tudo deveria acontecer no quarto de dormir e jamais seria revelado ao público. Até o beijo é considerado um ato sexual para os chineses. Por isso, nunca vemos casais asiáticos se beijando em público. O sexo oral era considerado apenas uma preliminar para aprimorar a relação sexual. Empenhar-se unicamente nele significava que o homem não honrava seus ancestrais, porque assim não poderia engravidar a esposa. Não era proibido gostar desse tipo de ato, mas a meta era a relação sexual, de modo a colher a energia yin da mulher para seu benefício. Esta é uma ideia muito antiga e profundamente enraizada dos chineses, embora atualmente esteja aos poucos perdendo a preferência. Alguns homens também tinham medo de admitir em público ter e gostar do sexo oral, devido a um velho boato persistente de que se tornariam homossexuais se o praticasse demais. O sexo oral é muito poderoso, como Hisai Wangmu comprovou. Os homens chineses de eras passadas o temiam por causa das terríveis histórias supersticiosas que os taoístas inventaram sobre os espíritos do sexo feminino, que os sugariam até secar toda a sua essência vital. E um chinês raramente estimulava ou insistia a sua esposa ou as concubinas aos métodos de sexo oral, receando que elas se tornassem demônios do esperma e tirassem a sua vida caso se enfurecessem ou, pior, se envolvessem com outros homens. Como o sexo oral não engravida, a mulher poderia pensar que é um deslize seguro, que não poderia ser rastreado. Esposas e concubinas deviam parir filhos do sexo masculino para os seus homens e raramente aprendiam as técnicas do quarto, que seriam consideradas desrespeitosas para eles. Por toda a história, os homens chineses preferiam ir para as casas da flor, casa da flor, que pode ser traduzido também como casas de prostituição, ou buscar uma consorte ou cortesã para experimentar seus desejos lascívios. Mas nunca se entregavam a eles com as esposas ou com as concubinas. Assim, as filhas das filhas e assim por diante cresciam
pensando que o sexo oral é sujo, mal ou algo que somente fazem as prostitutas. Publicamente, o sexo oral era considerado tabu, mas não atrás das portas das casas da flor, ou nos casos com as consortes e as cortesãs. Por causa disso, o homem chinês raramente admitia gostar do sexo oral. Todo o tabu do sexo oral, a ideia de que ele não estivesse honrando seus ancestrais ou não estivesse reunindo forças yin, é a razão pela qual nenhum chinês ousaria divulgar que a técnica da tigresa branca, qual foi a técnica que a tigresa branca usou. Contudo, desse texto se depreende que ela usava o sexo oral. Vi outros textos que supostamente seriam do quarto de Jade, mas muita coisa foi alterada ou retirada para estimular métodos de relações sexuais em vez de sexo oral. Minha linhagem data de 1748, mas de quem Xinhua aprendeu ou de quem recebeu o texto, não sei. Creio que ela copiou de outra tigresa branca que começou uma nova linhagem, por que ou de quem, não posso responder. Minha outra pergunta para Madame Lin era sobre a frase conhecer o segredo da convergência do yin a tornava uma imortal. A expressão convergência do yin, yin-fu, é um antiquíssimo conceito taoísta sobre a imortalidade atingida. No entanto, a resposta de Madame Lin foi muito interessante e lançou uma nova luz sobre o seu significado. As mulheres são yin por natureza e os homens são yang. Cada um deve procurar absorver o outro, se quiserem se precaver contra os processos de envelhecimento e morte da natureza. No yin há um aspecto yang e no yang há um aspecto yin. É mais compreensível dizer que em cada mulher há um aspecto masculino e nos homens há um aspecto feminino. Quando extraem o aspecto feminino delas, o yin, e o harmonizam com a sua natureza yang, os homens podem atingir a imortalidade. É por isso que os homens taoístas exercitam a imobilidade concentrada, dão grande importância à tranquilidade e assim necessariamente conservam sua energia e seus fluidos sexuais. Por outro lado, as mulheres devem extrair o aspecto masculino deles, o yang, harmonizá-lo com sua natureza yin para atingir a imortalidade. As mulheres taoístas devem exercitar a atividade concentrada e dar maior atenção ao movimento, assim necessariamente estimulando sua energia e seus fluidos sexuais quando aprendem a fundir e harmonizar completamente o yin e o yang interior. O homem ou a mulher podem atingir a imortalidade. Pode-se dizer muito mais sobre isso, mas este é o significado essencial da convergência do yin. Por enquanto, você talvez se confunda, mas quando aprender a tomar o invisível yin e fundi-lo com o visível yang, saberá controlar o funcionamento do céu e da terra. Para a tigresa branca, isso significa tomar a energia sexual invisível e misturá-la com a energia sexual visível. Espero que no momento em que for embora, tudo isto esteja claro para você, porque é a base do segredo da mãe real ocidental para atingir a imortalidade e o que é chamado de absorver o fôlego do dragão. Essa conversa levou a uma discussão sobre o símbolo do Tai Chi, o Yin e Yang, cuja importância me escapou inteiramente naquele momento, pois a explicação de Madame Lin penetrou na teoria taoísta bem mais do que eu havia entrado ou compreendido antes. Ela disse que outrora o símbolo eram dois peixes, uma fêmea e um macho, um tentando morder a cauda do outro. Os peixes do sexo feminino
engravidam quando o macho deposita o esperma em suas escamas, que é então absorvido pelo organismo da fêmea. Quer seja um peixe do sexo feminino, que realmente absorve o esperma através da pele, ou um macho que vem fertilizar os óvulos com seu esperma, para os chineses a ideia é a mesma. O esperma é exterior à fêmea. Na mitologia chinesa, o peixe há muito simboliza a boa sorte, a abundância e a harmonia. Além do ato sexual em si, é interessante saber que a antiga ideia de uma fêmea de peixe nadando em água turva, que é o esperma, era a metáfora para a completa restauração da juventude. Peixe e água passaram a significar o pênis e as secreções a água. Quando envolvidos no ato sexual, Madame Lin acreditava que as fêmeas se beneficiam mais da absorção do esperma do que se este é injetado, acrescentando que é muito provável que os seres humanos se tenham desenvolvido de criaturas do mar, comprovado pelo aspecto reptiliano remanescente no cérebro, e que a pele é nosso maior e mais sensível órgão. Ela também explicou que os machos são yang, representados pela ação do fogo, são facilmente aquecidos e queimam rapidamente. Por outro lado, as fêmeas são representadas pela água, demoram a ferver e são frias. Por meio da interação de calor e água, surge o vapor, que é muito poderoso. Esta é uma descrição precisa do ideograma chinês para o qi, que retrata o vapor subindo da panela do arroz cozido. A partir desta ideia, Madame Lin fez a correlação entre o sêmen, que é quente, e a saliva, que é fria, e como era adequada em relação aos primeiros desenhos do símbolo do Yin Yang. O Yang representa o dia, a luz do sol, o calor, e o Yin representa a noite, a escuridão e o frio. Durante mais de 1 hora, ela fez correlações entre o símbolo do Yin Yang e os ensinamentos da Tigresa Branca. Tive grande dificuldade em acompanhá-la. Madame Lin encerrou toda essa discussão dizendo o seguinte: nas profundezas de nosso cérebro estão as influências do momento em que os seres humanos saíram do mar. Quando nos damos conta disso e aproveitamos essa influência, nossa vida se transforma, exatamente como no momento em que a criança deixa o ventre líquido de sua mãe, podemos começar a aspirar uma vida nova para dentro de nós. Não é nenhuma bobagem o fato de todos os grandes líderes espirituais terem, sob uma ou outra forma, algum tipo de associação com o peixe, assim como com seus primos, os dragões e os répteis. Muitas vezes, enquanto estava sentada em uma mesa na sala ligada à área de recepção de Madame Lin, absorto no estudo do manual da Tigresa Branca, observei algumas mulheres muito bonitas entrando em sua casa para o que pressuponho terem sido suas aulas sobre as tigresas iniciantes, o período inicial de 6 meses do treinamento. Contudo, jamais vi sequer uma única vez qualquer outro homem entrando. A presença de um demônio estrangeiro do sexo masculino de olhos redondos ali, sentado às vezes, causava grande terror naquelas mulheres. Em algumas ocasiões, Madame Lin teve de sair correndo da casa para buscá-las, gritando: "Não há nenhum problema, ele é nosso amigo, está tudo bem, volte." Ela sempre ria muito quando isso acontecia. Madame Lin, então, conduzia essas mulheres para o outro lado do pátio interno, para um dos aposentos privados situados além da parte principal da casa, e não voltava durante 3 horas ou mais. Eu era proibido de atravessar o pátio. Uma determinada garota, Risun Li, aparecia mais intrigada com a minha presença do que as outras.
Ela gostava de tentar falar inglês comigo, por isso sempre que chegava cedo para as aulas, trazia delícias maravilhosas, como o boazu, um bolinho doce de farinha de arroz recheado com pasta de lótus. Era tão bonita e de maneiras tão delicadas que era difícil estar só com ela e não desejar tê-la. Ela foi muito gentil em me mostrar algo que jamais imaginara que veria algum dia. Como Hyun Lee sabia que eu estava compilando um livro sobre as técnicas da tigresa branca e ela, em breve, seria iniciada como tigresa branca, achou que seria bom que eu testemunhasse em vez de apenas ler a respeito. A última de suas 3 cerimônias de iniciação, a depilação ritual, a tatuagem em seu monte de Vênus e a entrega de sua gargantilha. Depois da iniciação, Hyun Lee recebeu de Madame Lin um nome de tigresa branca iniciada. Xiao Liang, pequeno lótus. Em chinês, lótus é um eufemismo para vagina. Hyun Lee foi embora naquela mesma semana, eu não sabia para onde e fui ignorante o suficiente para perguntar a Madame Lin. Ela apenas sorriu e disse delicadamente: ela foi para o Palácio Celestial de Hisai Wangmu para se preparar para a imortalidade. Em tom mais incisivo, retorquiu: por quê? Você quer ir até lá para estar com ela? Eu não disse nada, tomando sua resposta como uma polida maneira de dizer que não era da minha conta. E aqui a gente termina essa primeira parte da leitura na página 38. E na próxima semana nós continuamos o estudo do livro a partir da página 38. Muita gratidão e até a próxima.